Evangelho segundo escreveu o evangelista São Marcos. Na semana passada, eu preguei a primeira mensagem desta série que eu estou intitulando de a mensagem sobre tempestades. E na semana passada eu falei sobre Jonas capítulo 1, verso 4. E eu mencionei, pregamos sobre a tempestade que denuncia. Hoje eu vou pregar Marcos capítulo 4, verso 1, e vou falar sobre a tempestade que ensina. Diga comigo assim: a tempestade que ensina. Marcos capítulo 4, verso 37. Marcos 4, 37, diz o seguinte: E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. Na tela, na TV, está a mesma versão que eu uso. Eu gostaria que todos nós juntos recitássemos esse texto, verso 37 do capítulo 4 de São Marcos, de João Marcos. Vamos lá, 1, 2, 3... E levantou-se Amém. Tome o seu assento, por gentileza. Preste atenção aqui em mim, preste atenção que eu vou falar. É muito importante o que nós estamos ministrando eu acredito que serão 4 terças-feiras que eu vou falar sobre as tempestades. A primeira, como eu mencionei, fala sobre a tempestade que denuncia, e essa tempestade é de hoje a tempestade que nos ensina, a tempestade que ensina. E mais uma vez nós nos deparamos com outra tempestade na Bíblia. Eu classifico essas 4 tempestades como as tempestades mais famosas da Bíblia. Existem outras, mas essas 4 são as mais contundentes, as mais rigorosas, as mais famosas. E que tempestade é essa que nós estamos falando hoje de Marcos 4? O contexto de Marcos 4, ele descreve a passagem em que Jesus chega para os seus discípulos e diz o seguinte: vamos passar para o outro lado. Eles estavam indo rumo à terra dos Gadarenos. Eles tinham uma missão. Jesus tinha uma missão nesse capítulo 4 de Marcos. E a missão era ir até onde estava o endemoninhado gadareno. Aquele que Jesus iria libertar, o homem que seria liberto, aquele que era possesso, o gadareno, aquele que vivia entre os sepulcros, aquele que fazia sua residência num cemitério. Jesus então ele entra no barco e os discípulos logo em seguida vão atrás dele, o seguem. E naquele tempo as embarcações não haviam motor como hoje nos nossos dias. Era muito precário, era muito rústico, era tudo a remo, dependia muito de um esforço muito físico, de a força humana descomunal. Era muito mais difícil conseguir navegar naquela época. E nesse esforço de idas e vindas, de lá e para cá, nessa movimentação toda, nesse agito total, onde os discípulos entram no mesmo barco que Jesus, observando a movimentação, que os discípulos já estavam todos resolvidos em suas funções, Jesus decide se retirar do meio deles, ainda dentro do barco, mas ele decide se retirar para descansar. E os discípulos automaticamente pensaram o seguinte:
olha, vamos continuar o nosso trabalho, mas vamos ficar tranquilos, porque o Mestre, porque Jesus, Ele está conosco. Jesus está conosco, então nós já sabemos que podemos descansar. E de repente, como se fosse que alguém estivesse ouvindo esta conversa, esta fala dos discípulos, o que acontece? Lhes é acometido uma grande tempestade. De repente veio um vento do norte, não sabe se lá se foi do sul, mas o fato é que veio uma grande tempestade. E aqui está uma outra grande verdade. Se tem uma coisa que o crente conhece bem, é tempestade. Verdade ou não é? Cá entre nós, se tem uma coisa que a gente sabe muito bem, que a gente conhece muito bem, é o que é uma tempestade. Na nossa vida, talvez na sua, talvez na de muitos, nem bem termina uma tempestade e já começa uma outra tempestade logo em seguida. É como se vivêssemos constantemente dentro de um turbilhão, um vapor, um caldeirão que não cessa de se esquentar. É uma tempestade, é um problema atrás do outro. Agora, me entenda bem, entenda isso que eu vou dizer. Foi o que eu disse na mensagem da semana passada. Porque muitas pessoas, às vezes, se afligem muito mais quando estão na tempestade, ou muito mais no momento da tempestade, porque elas causam ainda uma tempestade maior quando estão dentro de uma tempestade. Mas o fato é que cada tempestade, cada uma delas, elas vêm e elas têm um propósito. Quem estava aqui terça-feira da semana passada se lembra que eu disse que Deus, Ele é o quê? Ele é intencional. Tudo que Deus faz, Ele faz com um propósito. Até contei a história do marimbondo. Quem se lembra? Quem estava aqui se lembra. Deus é um Deus intencional. E então até mesmo as tempestades, nelas existe um propósito. A primeira tempestade que nós falamos da semana passada é a tempestade do livro de Jonas, do capítulo 1, que ela veio com um propósito. Qual foi o propósito da tempestade na vida de Jonas? Foi para denunciar. Aquela tempestade, ela veio para denunciar o que estava ocorrendo errado. Aquela tempestade, ela veio para mostrar o que precisava ser removido. A tempestade no livro de Jonas, no capítulo 1, ela veio para revelar a desobediência de um fujão. Mas essa segunda tempestade de hoje, a tempestade de Marcos capítulo 4, ela também possui um propósito. E o propósito da tempestade de Marcos 4, ele é diferente. Ele não é para denunciar, mas ele é para ensinar. Diga comigo assim: a tempestade, ela vem para ensinar. Toda tempestade na vida de quem anda com Jesus, vou repetir essa frase que é importante. Toda tempestade na vida de quem anda com Jesus, ela tem uma lição escondida por detrás dela. Cabe a mim e a você encontrar aonde está a lição, o ensinamento. O que é que Deus quer te ensinar quando você está enfrentando uma tempestade? A primeira tempestade de Jonas, nós vimos que ela revela o problema, mas a segunda, ela revela o propósito. A primeira revelou o problema e agora a segunda, ela vai revelar o propósito de Deus. E os discípulos estavam ali agora, no meio desse turbilhão, no meio dessa confusão, no meio dessa tempestade. O vento, quando a tempestade entra no ponto máximo, no ápice, na sua totalidade, o vento parecia como se fosse um lobo uivando, de tão forte que era o vento que batia
naquela embarcação. O barulho daqueles ventos deveriam ser ventos ensurdecedores. Quem vive aqui na Flórida, eu estou falando para floridianos, apenas quem está me assistindo na internet, vai poder entender apenas com as minhas palavras, mas nós que vivemos aqui na Flórida, e já vimos e conhecemos muito bem um furacão, sabe muito bem do que eu estou falando. É mais ou menos daquele jeito. Essa tempestade que for acometida ali em Marcos 4 é mais ou menos um furacão que veio sobre eles, de modo que, o próprio texto diz, de modo que as ondas, elas batiam com muita intensidade, com muita força naquela embarcação, que não deveria ser muito grande, e o barco então agora é jogado de um lado para o outro. O barco é balançado de uma forma extraordinária, a ponto de que águas já estavam tomando todo o barco. Olha o que o texto diz aí: e levantou-se um grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. O barco já estava tomado, é mais ou menos isso. Quase o barco, aquela embarcação, estava virando de tão forte, de tão impetuoso, de tão encapelado que estava aquele vento. Agora, de repente, isso que é o lindo desta mensagem, isso que é o lindo dessa história, de repente, acontece um fato inusitado. Os discípulos, eles correm desesperados para acordar Jesus. Lembra que no início eu disse que Jesus, vendo a movimentação e que tudo já estava sob controle, ele retira-se mesmo dentro da embarcação para descansar. E os discípulos disseram: fiquemos tranquilos, porque o Mestre está conosco. E de repente começa então este vento vir de um lado e de outro e balançar o barco, e traz consigo as ondas do mar, e as águas começam a entrar no barco, e eles ficam desesperados. Eu ficaria com medo também, eu não sei você, eu ficaria desesperado. E de repente, desesperados, os discípulos, eles correm para acordar Jesus. Eu imagino a cena, aquele monte de homem com medo dentro daquele barco, correm agora para acordar o Mestre, e um grita: mestre, mestre, Rabi, Rabone, não se te dá que morramos. Em outras palavras, acorda, Jesus, porque nós vamos afundar. Acorda, Senhor. Eles disseram isso, já certo que todos iam morrer, porque de fato a tempestade era forte, a tempestade era terrível. E então Jesus é maravilhoso, Jesus é tremendo. Ele se levanta com toda a calma do mundo. Imagina, eu não sei quem foi que deu o primeiro grito, se foi Pedro, se foi Tiago, se foi João, ou se só foi Pedro, Tiago e João, Lucas, Bartolomeu, eu não sei quem foi, mas alguém gritou, e eles gritaram: mestre, mestre. Homens desesperados, homens experientes no mar, pescadores. Para um pescador ficar com medo, o negócio não estava fácil. Então correram para Jesus gritando: Senhor, Senhor, não se te dá que morramos, vamos morrer. Se o Senhor não fizer alguma coisa, vamos todos perecer. Acorda, Jesus, porque nós vamos afundar. E Jesus levanta, Jesus acalma, com toda a calma do mundo, ele desperta, ele se levanta com toda a calma do mundo, e como quem domina o ambiente, Jesus entra em cena e olha para o vento, aleluia, e olha para o mar, e olha para o desespero dos pescadores. Jesus olha para o desespero daquele povo, e ele levanta, ele alça a sua voz e fala uma frase poderosa. Ele diz: vento, cala-te, tempestade, aquieta-te. E quando eu leio esse texto como esse, e no caso de tantos outros, quando eu leio um texto como esse, olhando para a situação, e Jesus dando uma ordem, mandando o vento
se acalmar. Parece que eu vejo aqui agora, parece que eu estou vendo lá, eu estou daqui, mas estou como se eu estivesse assistindo um filme, olhando para lá e vendo Jesus olhar para o vento, vendo Jesus olhar para a tempestade, olhar para aquelas ondas que queriam engolir aquela embarcação, e Jesus faz só um gesto, ele faz assim, ó, shh, vento, aquieta-te, mar, tranquilize-se, tempestade, acalma-te. E o texto diz que logo em seguida, não fala quanto tempo, mas o texto diz que instantaneamente, logo em seguida, houve no meio daquela tempestade, no meio daquela turbulência, no meio daquele vendaval, no meio daquela problemática toda, houve paz e houve bonança, porque o vento parou, o mar se acalmou, a tempestade cessou, as ondas recuaram, o vento e o mar obedeceram à ordem dada por Jesus. Que lindo, que poderoso foi isso! Que maravilhoso é esse Jesus! Os discípulos desesperados, e às vezes somos assim, no meio das nossas tempestades diárias, cotidianas, vamos indo tudo bem, vamos remando diariamente na nossa vida, porque cá entre nós não podemos parar de remar. Olha para o seu vizinho e diga para ele assim: você não pode parar de remar, não pare de remar, porque se parar de remar, meu filho, o barco não vai andar. E aí na hora que você está remando, uma hora ou outra, você vai dar de cara com uma tempestade. Ai, meu irmão, eu não sei se você está no meio da tempestade, eu não sei se a tempestade está vindo, mas uma hora ou outra você vai se deparar com uma tempestade. Mas eu tenho boa notícia para quem enfrentou tempestade, quem está enfrentando tempestade, quem vai enfrentar tempestade. Jesus está no barco, é só chamar ele: mestre, não se te dá que morramos. Ele vai levantar com toda a calma do mundo, vai olhar para o vento, vai olhar para o mar, vai olhar para a tempestade, vai olhar para as águas e vai dar uma ordem: vento, aquieta-te, mar, volta para o teu lugar. Meu irmão, eu não sei você, mas o que te aflige nessa noite? Qual que é o teu problema nessa noite? O que te inquieta nessa noite? O que é que está balançando nessa noite na sua vida? Como é que está a sua vida? O que é que está tirando o seu sono? O que é que está tirando a sua paz? Eu venho aqui na autoridade da palavra de Deus para dizer para você: fique em paz, porque Jesus, Ele está no teu barco. O vento está querendo derrubar a tua embarcação, a água está quase entrando, você parece que vai afundar, vai morrer afogado, mas Jesus, Ele está no barco da tua embarcação e Ele vai dar uma ordem: vento, aquieta-te, mar, volta para o seu lugar. Fique em paz, porque Jesus está no barco. Quando Jesus dá uma ordem, meu amado, tudo lhe obedece. Quando Jesus fala, tudo lhe obedece, absolutamente tudo. Quando Jesus fala, as ondas obedecem. Quando Jesus fala, o medo se curva. Quando Jesus fala, o coração afligido e aflito, ele encontra paz. Quando Jesus ele fala, o caos ele se organiza. Tudo que estiver fora do lugar, uma palavra de Jesus, volta tudo para o lugar dele. Lembra do centurião? Ele disse: Senhor, eu tenho homens ao meu comando. Eu digo a esse vai e ele vai, eu digo a esse vem e ele vem, digo a esse fica e ele fica. Tu não precisas nem ir na minha casa, basta uma palavra tua e o meu criado sarará. Ai, nessa noite, se você entender, se você ouvir a voz de Deus, Ele está dizendo: eu vou dar uma palavra, eu vou dar uma ordem ao teu respeito. E o Salmo 91 diz assim: e darei ordem ao teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Jesus está preparando para guardar o teu caminho, Jesus está preparando para guardar a tua entrada e para guardar a tua saída. Só quem pode adorar a Ele, adore a Ele nessa noite. Quando Jesus fala, o mar se prostra. Imagina aquele mar encapelado, endemoninhado estava o mar, de tão bravo que ele estava. Mas quando Jesus deu uma ordem, o mar se prostrou, parou, houve bonança. Aquele que era um leão virou um gatinho.
caladinho. O impossível se rende aos pés de Jesus. Quando Jesus fala, a esperança renasce no coração. Quando Jesus fala, o trovão emudece, fica caladinho. Quando Jesus fala, a escuridão perde a força. Quando Jesus fala, a alma respira de novo. Ei, você pode respirar hoje, porque Jesus está dando uma ordem a teu favor. Acalma tua alma, acalma teu coração, volta a respirar, volta a dormir, porque Jesus está no teu barco. Quando Jesus fala, a presença dele se manifesta. E eu estou pregando aqui não no nome de Confúcio, não no nome de Buda, não no nome de Alá, mas eu estou pregando no nome de Jesus. Quando Jesus fala, a presença dele se manifesta, o barco se estabiliza. Quando Jesus dá uma ordem, a fé se levanta novamente. Tem gente aqui com fé sendo levantada nessa noite. Quando Jesus fala, o céu se abre novamente. Quando Jesus fala, a glória dele envolve tudo, envolve a tua casa, envolve o teu lar, envolve a tua finança, envolve a tua família, envolve as tuas emoções, envolve o teu sentimento, envolve a tua mente, envolve... Ei, eu estou sentindo Deus aqui. Ela envolve o teu coração. Quando Jesus fala, o temor desaparece, o medo vai embora, porque não fica na presença. Quando Jesus fala, a dúvida, ela escolhe se retirar, porque bastou uma palavra de Jesus. E agora, aqueles homens admirados, porque quem não ficaria admirado? Eu ficaria admirado, eu ficaria embasbacado diante de uma tempestade. Quem aqui, eu vou lançar uma palavra na vida de alguém aqui hoje, anote essa data, que dia é hoje? Alguém que estiver aqui nessa noite, passando um vento e uma tempestade, Jesus está dando uma ordem para você: eu estou acalmando o vento hoje. Eu vou surpreender a tua vida, porque eu sou Deus. Eu estou falando que o Espírito Santo está falando comigo. Eu vou entrar com você no meio desta... Eu estou sentindo Deus aqui. Eu vou entrar com você no meio desta batalha. Eu vou entrar no olho desse furacão. Eu vou entrar no meio dessa tempestade. Eu estou no teu barco. Você esqueceu que eu estou com você? Diz o Senhor para alguém aqui nessa noite. Você esqueceu que sou eu que te guardo? Sou eu que te sustento? Sou eu a tua destra? Sou eu que o teu baluarte? Sou eu que te dou força, sou eu que te dou graça, sou eu que falo contigo hoje. Eu estou entrando, eita arabaçaia, sou eu que estou entrando nesse mar. Tu vai entrar e essa tempestade, ela vai me obedecer, porque Jesus está dizendo aqui na minha boca, nos meus lábios: eu estou acalmando a tua tempestade nessa noite, e tu vai cantar o hino da vitória, e tu vai glorificar o meu nome, porque eu sou Deus, aquele que tem poder e autoridade para acalmar o vento e a tempestade. Ele tem poder, autoridade e força para dar um basta nesse problema, dar um basta nesta luta, virar essa página sua, escrever uma nova história, assinar esse documento, cancelar essa ordem de deportação, porque Deus é Deus e Ele é o mesmo ontem. Aleluia! Eu não estou pregando alguém que ficou obsoleto, alguém que ficou caduco, alguém que se esqueceu. Ele não tem memória perdida, ele não tem amnésia como alguns, mas Ele é Deus. Ele lembrou-se de ti como lembrou de Ana. Ele está dizendo: sou eu que estou entrando, sou eu. Só quem pode adorar, só quem veio adorar, só quem pode adorar a Ele. Levanta a sua voz e adore o nome do Senhor. E aqueles homens admirados, eu estou sentindo o Espírito de Deus aqui nessa noite com palavra profética sobre a sua vida, com o poder que fluía de Jesus, eles ficaram sem reação. Porque quando você vê algo extraordinário ou algo surpreendente por um homem de carne e osso como você até bate palmas, você aplaude. Mas quando você vê algo sobrenatural, o que é o sobrenatural? É ser tocado aonde a natureza humana não pode tocar, aonde a consciência humana não tem limitação para entender, aonde a força do braço do homem não pode chegar, aonde a ciência ainda não descobriu, aonde a medicina não pode trazer cura, nem um remédio, aonde tudo parece perdido, aonde o advogado fica sem saber o que fazer, aonde o juiz não sabe se bate o martelo ou se absolve. É esse o tipo de
de milagre que Jesus está fazendo aqui na vida desses homens. E eles ficaram admirados, porque quando eles viram a voz de Jesus, quando Jesus entra em cena, o poder do Espírito Santo começa a fluir na vida de Jesus, e aqueles homens ficaram: somente quem é filho de Deus que pode fazer algo dessa natureza. Eles ficaram perplexos e sem reação. Eu ficaria. E aí, meus amados, oh Jesus, eu estou sentindo a graça de Deus aqui. É onde surge um dos textos mais lindos e mais maravilhosos das Sagradas Escrituras. Um discípulo, no meio de tantos discípulos, um olhava para o outro sem entender, perplexos, sem reação, e um teve a coragem e o entendimento e gritou e perguntou para os seus companheiros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Só para você me ajudar nessa noite e para acalmar essa tempestade, levanta a sua voz comigo e dê uma ordem, declare isso: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos todos juntos, 1, 2, 3. Quem é esse? Eu vou lhe dizer quem é esse. Ele é o Deus que não precisa gritar para ser obedecido. Basta uma palavra vinda da boca de Jesus que a natureza se prostra, a natureza se curva diante dele. Quem é esse? Esse é aquele que não apenas acalma tempestades, mas ele habita no meio da tempestade. Quem é esse, meu irmão? Esse é Jesus, que está no barco e que o vento pode até assoprar, mas não afunda quem carrega a presença de Jesus. Quem é esse, pastor? Ele é a voz que acalmou o mar e a mesma que acalma a sua alma que estava aflita nessa noite. Quem é esse? É aquele que o vento, ele reconhece a voz de Jesus e o próprio vento lhe obedece. Quem é esse? É aquele que mediu a quantidade das águas do mar com a palma da sua mão. Eu não estou falando do Joãozinho, do Pedrinho, do Marcelo, do Marcos, do Moisés. Eu estou falando de Jesus, aquele que mediu todas as águas do planeta Terra e estão na palma da sua mão. Quem é esse? Ele é aquele que, quando ele fala, o caos silencia. Quando ele ordena, o impossível se organiza novamente. Quem é esse? É aquele que nem o mar, nem a tempestade mais forte dos 7 mares atreve a continuar agitada quando ouve o som da sua voz, que também tem um som de voz que tem com muitas águas e engole as águas do universo, porque a voz dele é poderosa. A voz dele é gloriosa, a voz dele é majestosa, a voz dele acalma a tempestade. Quem é esse? Esse é Jesus, que não discutiu com o vento, ele apenas entrou em cena e repreendeu o vento, porque quem tem autoridade, ele não explica, ele dá uma ordem, e ele deu uma ordem: vento, aquieta-te. Quem é esse? Esse é o mesmo Jesus que acalma o mar ao seu redor e que acalma a tempestade que está dentro da sua vida. Se fosse você, eu estava correndo, eu estava pulando, eu estava gritando, porque tem alguém aqui nessa noite que a embarcação estava quase afundando, mas Jesus diz assim: antes de eu chegar, o temporal era grande, mas agora eu cheguei, e agora eu vou acalmar essa tempestade. Quem é esse? É aquele que o mar não teme o tamanho do barco, mas teme a presença daquele que está dentro do barco. Quando Jesus está no seu barco, tudo vai bem. Quem é esse? É aquele que o vento se assusta, aonde será o seu testemunho da tua fé no amanhã. Quem é esse? É aquele que a fé não impede a tempestade de vir. Ai, pastor, a minha fé está pequena, então a tempestade vai vir, mas ele garante que quando você entrar na tempestade, você não vai naufragar, porque ele está no meio da tempestade. Quem é esse, pastor? Quem é aquele que se chama Jesus, que está no barco, que pode até
parece molhar, mas nunca vai afundar. Quem é esse? É aquele que antes de acalmar o mar de fora, ele acalma o mar que está aí dentro da sua vida. Bata no seu peito e diga assim: Jesus, acalma essa tempestade nessa noite. Aleluia. E aqui, meus amados, está, na minha opinião, o ponto central dessa mensagem. E agora está o ponto central da mensagem do Evangelho de Marcos, capítulo 4. Pastor, o senhor disse que a mensagem de Marcos, ela veio para ensinar. Sim, ela veio para ensinar. E aqui está o ponto central desta mensagem. Essa tempestade de Marcos capítulo 4, ela veio para mostrar e para nos ensinar o poder de quem anda com ele. Marcos 4 vem nos ensinar, vem nos mostrar o poder que exerce aqueles que andam com Jesus. Eu lhe pergunto, há problemas na nossa vida, na sua vida, na minha vida? Sim ou não? Sim, há problemas. Tanto há problemas na nossa vida que surgem problemas que muitas vezes eles vêm apenas para nos revelar quem está dentro do barco. Lembre-se que na mensagem de Jonas, o capitão não sabia quem estava no porão, ele precisava descobrir quem estava no porão para retirar o problema do porão. Essa aqui é diferente. Jesus estava deitado, descansando, e agora os seus discípulos, eles precisavam descobrir de fato quem estavam com eles dentro do barco. Por quê? Porque no texto que nós lemos, nós vemos que Jesus, ele conversa com os discípulos antes deles entrarem na embarcação, antes deles entrarem no barco. E quando Jesus entra com os discípulos nessa história, nesse episódio, Jesus não disse para eles, preste atenção, Jesus não disse em momento nenhum para eles: passemos para o outro lado. E aqui é um detalhe muito importante que muitas vezes nós deixamos passar desapercebidos. É muito diferente o que Jesus disse e o que nós às vezes pensamos que Jesus disse. Jesus não disse: passemos para o outro lado. Ele disse apenas: passemos. Diga comigo assim: passemos. Sabe o que isso significa? Isso significa que Jesus estava dizendo para eles o seguinte: olha, eu vou junto de vocês. Quando Jesus diz assim, passemos, ele está dizendo: eu estou indo com vocês. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: eu estarei com vocês o tempo todo. Eu não deixarei vocês em nenhum momento de vossas vidas. Eu não desampararei vocês. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: não se preocupem, porque onde quer que vocês forem, eu estarei convosco. Por isso ele disse: passemos. Jesus estava dizendo o seguinte: se vocês passarem pela cova, eu estarei lá também. Quando Jesus disse passemos, ele queria dizer: se vocês passarem pelo fogo, ele não vai te queimar. Se vocês passarem pelas águas, elas poderão até molhar os seus pés, mas não irão te afundar.
Quando Jesus disse passemos, ele estava dizendo: se vocês passarem na tempestade, eu, o Senhor Deus, Senhor Jesus, o Senhor das regiões celestiais, o Senhor dos exércitos, eu estarei convosco. E você sabia que nós temos que passar por algumas tempestades na nossa vida? É necessário que passemos por tempestades. Todo aquele que é cristão, e eu acredito que qualquer um que um dia decidiu seguir a sua caminhada de fé com Cristo, essas tempestades, elas intensificaram, elas se aumentaram, elas se potencializaram. Por quê? Porque existe um propósito nas tempestades que nós cristãos passamos, e nós temos que passar, viver, experimentar essas tempestades exatamente para isso. Para quê? Para nos fazer descobrir quem de fato está conosco. As tempestades na nossa vida, elas vêm para revelar, para nos ensinar quem é que está conosco. E que quando nós identificamos isso, quando nós reconhecemos isso, quando nós aprendemos isso, reconhecendo e sabendo de fato quem está comigo, eu vou entender que não há nenhuma força contrária no universo, não há nenhum vento contrário na natureza, não há nenhuma palavra contraditória à palavra de Deus, não há nenhum mau agouro ou nenhuma inveja. Quando eu reconheço quem está na minha embarcação, quem é o capitão, o general, o guia da minha embarcação, quando eu sei disso, não há calúnia, não há contenda, não há inveja, não há olho gordo, não há mau agouro, não há maldição, não há mal olhado, não há divisão, não há separação, não há tribulação que possa destruir a minha paz, enquanto Ele estiver no meu barco, enquanto eu reconhecer que Ele é o general dos generais, e Ele é que dá a última palavra, e a última palavra que sai da boca dele é: vento, acalma-te, tempestade, e aquieta-te. Mas infelizmente, amados, há pessoas que perdem a oportunidade de enxergar. Irmão, pelo amor de Deus, aprenda isso, entenda isso, veja isso. Aprenda que quando vier uma tempestade, um problema na sua vida, e o mar, engraçado que outro dia eu estava conversando com um irmão, e eu disse isso para o irmão: irmão, você já percebeu que quando vem um problema, parece que ele não vem sozinho? Será que só comigo que acontece isso? Parece que quando vem um problema, vem uma meia dúzia junto. Vem uma avalanche. Pastor, o senhor está falando de tempestade? Vamos mudar, é avalanche. Vem uma roda gigante, vem um negócio, sai, parece que brota da terra. Parece o caso de Jó, né? Estava Jó na sua casa de boa, tranquilo, e de repente veio um: Jó! Bateu um vento forte, impetuoso, derrubou a casa, matou seus 10 filhos. E Jó pensou: ai meu Deus, e agora? Aí de repente Jó tentando se recuperar, e aí vem outro e diz: Jó, estavam os seus gados no campo, de repente veio um fogo de onde não se apercebia e mataram. E é assim na vida da gente. Parece que quando um problema levanta, quando uma tempestade levanta pelo menos uma meia dúzia de tempestade, e vem uma embolando na outra, e o negócio vai piorando, a situação vai ficando complicada, e você vai perdendo a força, você vai diminuindo, e isso vem
para esmorecer a sua fé, mas nessa noite Jesus está dizendo: eu não saí do seu barco, eu não saí da sua vida, eu não saí da sua história, sou eu que ainda tenho o poder da palavra, a palavra que liberta, a palavra que transforma, e eu vou liberar uma palavra na sua vida nessa noite, para acalmar esse vento e essa tempestade. Mas infelizmente existem pessoas que perdem gente. Diga comigo assim: gente. Diga bem forte: gente. Diga agora assim: meu irmão. Diga mais forte: diga meu irmão. Não perca essa oportunidade. Tem gente que perde a oportunidade de enxergar o poder de Deus, porque se deixam dominar pelo medo. O medo é natural, e o medo é algo protetivo. Mas esse medo aqui não deve acontecer na sua vida. Por quê? Porque é o medo de enfrentar uma batalha, uma tempestade que veio para esmorecer a sua fé, a sua convicção em Cristo Jesus. É o medo que quando você vê um turbilhão de problema vindo sobre você, você diz assim: e agora? Meu nome foi por água abaixo. A minha reputação depois dessa acabou. Eu não sei o que será mais de mim. Eu não sei se eu fico, se eu vou, se eu paro, se eu continuo. São medos que vêm de forma humana sobre nós, mas quando vem uma tempestade, escute o que Deus está dizendo para você. O que a Bíblia, esse texto de Marcos está ensinando? Está ensinando que quando vier uma tempestade, não tenha medo dela, enfrente-a, domine esse medo. Enquanto muitos poderiam estar conhecendo a grandeza de Jesus, estão presos ao medo, estão presos à ansiedade, estão presos à depressão, estão presos à dúvida, estão presos ao desespero, porque é natural. Mas Jesus está dizendo: nessa tempestade não é para você ter medo, é para você aprender que eu estou contigo todos os dias da sua vida e não vou te abandonar. E eu concluo nessa noite dizendo, enquanto os nossos queridos irmãos do louvor se aproximam, e é aí, gente, presta atenção que eu não acabei ainda, estou indo para o final, mas não acabei. E é aí que entra um quesito importantíssimo na nossa vida, chamado fé. Diga comigo: fé. Diga de novo: fé. É o firme fundamento. Diga: é o firme fundamento das coisas que se esperam, e aprova a convicção das coisas que se não veem. Isso é fé. Hebreus 11:1. E aí que entra a fé. Por quê? Porque tem tempestade que só vem para isso, só vem para mostrar o tamanho do Deus que a gente serve. E aí eu vou dar um glória a Deus bem alto, porque glória a Deus, porque essa tempestade veio para revelar a grandeza do eterno. Essa tempestade veio para revelar que aquele que eu sirvo, ele é maior do que ela. Aleluia. Foi o mesmo princípio com Davi diante de Golias. Tem muita gente olhando para Golias. Golias é grande, Golias é um soldado experimentado, Golias é forte, Golias tem uma espada enorme, ele tem um escudo. Mas Davi tirou os seus olhos de Golias e olhou no Deus a quem ele servia e disse: quem és tu, incircunciso, para se levantar contra o grande de Israel? Eu venho profetizar na vida de alguém aqui: o grande de Israel está se levantando na sua vida. E Saul olhou para o jovem menino Davi e disse: garoto, menino,
Você não pode lutar contra ele. Ele é um guerreiro experiente, forte, tremendo, imenso. Você é só um pastor de ovelhas que fica no mato, que fica na roça, que fica mexendo com cabrito, com cabra, com boi, com vaca. Ei, tem gente aqui que é chamado disso. Tu é apenas um pastor. Você vive na história, lá no meio do mato, lá na roça, esquecido, ninguém te vê. Jesus está dizendo assim: eu te vejo e eu farei farei o impossível acontecer na sua vida. Sabe o que Davi fez? Se Davi fosse como alguns, ele se intimidaria aqui agora e voltava para casa. Tem vezes que quando você levanta com coragem, com fé, você está cheio de fé, alguém vai levantar. Não basta a tempestade para esmorecer a sua fé, não basta o problema para esmorecer a sua fé, ainda vai levantar alguém para dizer: quem é você? Você é apenas um pastor, você é um da roça, você cuida de cavalo, você cuida de boi, você cuida de cabrito, você está mal cheiroso. Quem é você? Você não sabe nada, você não sabe falar, você não sabe português, muito mais inglês. Se Davi olhasse para as conversas estranhas, ele voltaria naquela hora. Mas Davi levantou o peito. Ei, irmão, encha o peito de ar nessa noite. Davi levantou o pescoço, levantou a cabeça, encheu o peito de ar com convicção. E sabe o que ele disse? Ele disse assim, ó: quando o leão veio para pegar as minhas ovelhas, as ovelhas do meu pai, eu fui atrás dele. Quando ele veio também para pegar o urso, eu também enfrentei o urso. Sabe de uma coisa? O mesmo Deus que me livrou das garras do leão e das patas do urso, é esse mesmo Deus que vai me livrar da tua mão e da mão do gigante. Fica de pé comigo, gente. Você sabe por quê? Porque nós vamos adorar aquele que tem o poder que acalma o vento, acalma a tempestade, acalma o mar. Ele dá uma ordem e o vento cessa, tudo volta ao normal. Ou seja, Davi só teve coragem de enfrentar Golias porque já tinha enfrentado outras tempestades na sua vida. Eu tenho boa notícia para alguém aqui nessa noite. Você já passou por uma tempestade? Sim ou não? Você já passou por um vento? Sim ou não? É porque você passou por esse vento, essa tempestade, que esse que você está enfrentando não vai te derrubar. Cada luta que você passa, cada prova que você enfrenta, cada livramento que Deus te dá, é um treinamento para a hora certa. Deus está treinando alguém aqui nessa noite, e é assim com você. Você está na escola de Deus. Eu vou profetizar para alguém aqui hoje: você está na escola de Deus. Meu Deus do céu, nós vamos cantar, mas peraí, ó. Alguém disse aqui hoje: ai pastor, eu sofri demais esse ano. 2025 eu quase morri. 2025 eu fiquei doente, eu perdi o emprego, separei da minha família, fui perseguido, nada deu certo, tudo deu errado. Enfrentei doença, crise, dificuldade, perda, já vi um inferno se levantar contra mim. Mas hoje, meu irmão, escuta isso: você está aqui nessa noite, você está ouvindo a palavra de Deus, e aquela fé sua que estava pequena, guess what? Eu queria ter a Brenda aqui para traduzir. Guess what? Deus está fortalecendo a sua fé. Escuta o que eu vou dizer, porque este culto aqui é profético. É o vento e a tempestade que ensina. Se você está aqui nessa noite, é porque Deus te livrou de uma, te livrou de duas, te livrou de três, te livrou de 4, 5. Ah, eu perdi a conta. Não é agora que Ele vai deixar de te livrar. Ele vai te livrar. Não temas, porque eu continuo contigo. Eu encerro dizendo Isaías 43, prepara para cantar. Isaías 43 diz assim: quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, e nem chama alguma arderá em ti, porque eu sou Deus, porque eu sou Deus. Só quem veio adorar, só quem veio adorar, só quem veio adorar.
Isaías 43:13 diz assim: ainda que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Antes de eu orar por você, eles vão cantar mais uma vez Jó 42:2, só para você lembrar. Eu quero que você vá para casa hoje com essa segunda mensagem no seu coração, na sua alma e no seu espírito. A tempestade que ensina. O que você aprendeu? Jó 42:2. Ei, que guitarra abençoada. Diz assim, ó: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem se frustrar. Nenhum dos seus pensamentos. Deus não vai voltar atrás. Aquilo que Ele te prometeu em 2025, no início desse ano, eu digo para você com a autoridade da... Ai, tem unção de Deus aqui nesse louvor. Eu digo para você na autoridade da palavra de Deus, que Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, e Ele é o mesmo eternamente, e Ele não mudou, Ele não mudou. Louve, levante a sua voz, adore ao Senhor com eles nessa noite. Quem está me assistindo na internet, se Deus tem um plano contigo, ninguém vai frustrar esse plano. A tempestade vai ter que acalmar, o vento vai ter que parar. Deixa eu dizer algo para vocês aqui nessa noite. Talvez você não está vendo, porque talvez você não está na mesma tempestade que o seu vizinho, que o seu irmão está. Só quem está na tempestade é que pode ver o vento. Mas eu vejo pelos olhos da fé que tempestades foram acalmadas hoje. Problemas foram solucionados. Hoje foi um culto profético. Eu pensei que eu ia pregar ensinando. Mas eu ensino com o poder da palavra, e o poder que liberta, e o poder que transforma, e o poder que cura, e o poder que traz milagre. Porque no nome de Jesus a cura, a milagre, a transformação, a libertação, a maravilhas, algo sobrenatural. Eu quero que você só levante a sua mão para agradecer agora e diga: Senhor, muito obrigado, porque eu já posso ver que essa tempestade passou, que esse vento acalmou e que o nome do Senhor foi glorificado. Quantos aqui creem que um milagre aconteceu na sua vida nessa noite? Quantos aqui creem que esse vento, esse mar, essa tempestade, isso que estava encapelado, endemoniado, porque parece que vem lá das profundezas, vem lá do inferno, esse demônio já se acalmou, já, essa fúria já passou, essa conversa fiada já acabou, esse mal foi arrancado pela raiz, esse demônio já voltou para o abismo, e você vai viver em paz novamente. Você vai poder respirar, você vai poder cantar o hino da vitória. Amém? Você crê nisso? Diga glória a Deus. E eu vou repetir o que eu tenho dito aqui nas últimas semanas. Jesus disse que aquele que ouve as minhas palavras e as põe em prática, assemelhá-lo-ei a um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Veio o vento, veio o mar, veio a tempestade, e ele ficou firme. Então vou te dar um conselho: não saia daqui, não esqueça dessa mensagem. Apesar de que vai estar online, vai estar aí na internet, mas antes, melhor do que estar na internet, é estar no seu coração. É você colocar em prática. Guarde as palavras de Jesus, guarde as palavras da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, que você vai caminhar em vitória. Vai vir vento, gente. Amanhã pode vir outra tempestade, amanhã pode vir outro vendaval, mas você aprendeu aqui hoje, você vai dizer para ela: olha, eu aprendi ontem no culto de ensino, o pastor disse que Jesus está no barco, ele pode estar até dormindo, ele pode até se molhar com o vento, mas quando ele levantar, vai bastar uma palavra dele, uma palavra dele, uma palavra dele. E eu encerro dizendo antes de orar, sabe o que eu acho lindo aqui? Que às vezes a gente julga muitas pessoas, né? O Pedro estava no barco, o Pedro não podia receber esse milagre. Judas estava lá, ele ia trair Jesus, por que ele recebeu esse milagre também? Jesus não está olhando para você, ele está olhando para que ele vai fazer um milagre na sua vida, e o milagre na sua vida é capaz de converter até aquele que está desviado.
Jesus quer que você se converta, viva uma experiência. É muito fácil falar, é muito fácil cantar, é muito fácil pregar. Difícil é viver. Na hora que a tempestade vir, você falar: Jesus, filho de Davi, como aquele ceguinho lá, os 2 cegos que eu preguei outro dia, né? Disse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Clame a Jesus, irmão. Em vez de você pegar o telefone e ligar para a vizinha, para a amiga: ô amiga, liga para ela, não, liga para Jesus. Jeremias 33, bota as duas, como diz os irmãos hispanos, os irmãos de habla hispana, bota a rodilha na chão, bota a rodilha no chão, meu filho, e fala: Jesus, clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Amém? Você recebe essa palavra no seu coração nessa noite? Jesus está vencendo aqui tempestades por você, viu? Eu não cesso de parar, porque eu estou vendo que gente ainda está meio afligida. Mas Jesus diz assim: ó, esse ventinho aí é só a cauda do furacão, viu? Já acalmou, já passou. É só para você saber que passou uma tempestade, mas Jesus deu uma ordem, ela, ó, baixou a bola. Quando vier uma tempestade, diga para ela assim, ó, baixa a bola. Jesus, nós te damos graça nessa noite, pela tua palavra, pela tua bondade, pela tua graça, pela tua misericórdia. Agora, Senhor, a tua palavra que nós ouvimos, queremos colocá-la em prática. Leva-nos, ó Pai, com a tua palavra, e que a tua palavra, ó Deus, ela venha trazer frutos de arrependimento para a vida eterna. Eu abençoo a vida de cada um dos teus filhos que estiveram aqui nessa noite, os que estão nos assistindo e os que vão nos assistir, com toda sorte de bênção na vida dele, na casa dele, na família dele, no lar dele, na história dele, no ministério dele. Tempestades que vieram para desfazer ministérios, Deus, esse vento hoje acalmou, porque tu estás no vento, tu estás na tempestade e tu deste uma ordem: vento, aquieta-te, tempestade, acalma-te, eu estou aqui. Deus, eu abençoo os teus filhos,